Meus queridos irmãos e amigos, muito boa noite. O nosso muito bem-vindo a todos para o nosso culto nesta quarta-feira em que nós nos encontramos num culto conhecido como culto de oração, com outro formato hoje em dia, em função da natureza do nosso trabalho, as coisas que nós dispomos no momento. Então tem sido um culto dessa forma, como vocês já estão acompanhando, em que a gente não pode dedicar tanto tempo e do modo como a gente costuma fazer em nossa igreja, com divisões de grupos, mas é o nosso culto de quarta-feira, é conhecido como o culto de oração, e a gente tem a oportunidade igualmente de cantar, de orar e de refletir na palavra do Senhor. Normalmente os nossos cultos agora seguem esse formato. Então é um prazer, é uma alegria muito grande estar nesse momento me dirigindo a todos os queridos irmãos e amigos, irmãos de outras igrejas, alguns colegas que acompanham o nosso trabalho também. Queremos desejar as bênçãos de Deus sobre todos, sejam muito bem-vindos. Quero convidá-los neste momento a cantar. Vamos erguer as nossas vozes aos céus e adorar, proclamar pelo canto o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, render graças a Deus por isso. Vamos cantar? Ouvi-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre, diga-te acudir. Aos enfermos, mestre, digna-te acudir. Traz o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Olhe os pastos de celeste doce amor. Olhe os pastos de celeste doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção.
Então nós vamos ter a nossa reflexão bíblica, como costumamos fazer nos nossos cultos, às quartas-feiras. Depois da reflexão, então nós vamos dedicar um tempo para a oração, mas quero nesse momento convidá-los a refletir na palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 9 do livro de Daniel, onde nós encontramos uma oração extraordinária, a oração de Daniel. Quero ler com os irmãos até o versículo 10. Então, Daniel, capítulo 9, de 1 a 10. Nós lemos assim: No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Amém. Queridos irmãos, o livro do profeta Daniel é um livro bastante conhecido, de certo modo, e, ao mesmo tempo, um livro que parece trazer assuntos muito estranhos para a grande maioria das pessoas, porque é um livro com trechos apocalípticos, escatológicos, e então muita gente se distancia, tem medo e etc. Mas um livro com lições extraordinárias e que a igreja precisa conhecer, precisamos ler, se não para entender completamente todos os detalhes proféticos, já que isso, de fato, é muito difícil, mas aprendermos com Daniel como deve ser o comportamento de alguém, de um povo, de uma igreja, de uma família. Bem, o nosso comportamento diante de certos sofrimentos, notadamente causados por desobediência, por pecado, por distanciamento da lei, das ordenanças, da orientação divina.
pelo fato de ter vivido se distanciando da palavra de Deus. Ora, o distanciamento da palavra de Deus é uma realidade hoje praticamente no mundo inteiro. Enquanto a igreja luta com as forças que tem, né, e com um pouco da obediência que ainda se vê em relação a Deus, enquanto a igreja trabalha, há uma pressão muito grande do mundo inteiro. Isso está acontecendo aqui no Brasil para que a igreja silencie. Então, diante disso, em que o mal vai crescendo e vai querendo ganhar terreno e querendo silenciar a igreja, a voz dos profetas, dos pregadores, qual deve ser a atitude do crente? Então, a gente olha para Daniel, para a oração que ele faz aqui, e a gente aprende algumas coisas muito interessantes. Se a gente retomar um pouquinho apenas, só para contextualizar-nos, do capítulo 8, a gente observa que no final do capítulo 8, Daniel, ele acusa um enfraquecimento muito grande diante da visão extraordinária que ele teve. E isso é um aspecto até interessante, né? Quando a palavra de Deus vem, quando de alguma forma Deus se manifesta a alguém, a um povo, Deus trazendo para o povo a realidade do próprio povo, que envolve desobediência do povo, e ao mesmo tempo Deus mostra os sinais da sua justiça, do que ele vai fazer, e as implicações disso na vida do povo. Qualquer crente sério que passe por uma experiência dessa, ele praticamente cai. E foi exatamente o que aconteceu a Daniel. O capítulo 8 é um capítulo extraordinário, né, em que Deus revela algumas coisas dos acontecimentos, e então Daniel fica assim, extasiado, pasmado, mas ao mesmo tempo enfraquecido. Tanto que uma leitura do capítulo 8 vai mostrar que ele caiu algumas vezes, o anjo vem e o ajuda, e o aconselha, o encoraja, então ele se levanta, o anjo continua dando algumas explicações, e então ele se levanta, mas depois cai de novo, e, na verdade, em função de tudo isso, o que acontece é que o verso 27, por exemplo, que é o final do capítulo 8, Daniel termina o capítulo 8 assim: e eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então, quer dizer, depois de algum tempo, levantei-me e tratei dos negócios do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem entendesse. Então, o final do capítulo 8 apresenta um estado de perplexidade de Daniel. Diante de tudo, as imagens e as palavras do capítulo 8 que estavam em sua mente, e ele está perplexo, né? Acusa o seu estado físico que passou. Então, olha, ele esteve doente, mas depois se recupera, se levanta, trata dos negócios do rei e volta de novo os seus pensamentos para entender. E aí, a partir do verso 1 do capítulo 9, aí a gente vai ver algumas coisas muito interessantes. Em primeiro lugar, é bom a gente trazer essa informação de que entre o final do capítulo 8 e o capítulo 9, quer dizer, entre esses dois capítulos, há um período de aproximadamente 13 anos. Sim, 13 anos. Então, na visão do capítulo 8, a gente observa que o rei ainda era Balsazar e estava no 3º ano do seu reinado, mas já no capítulo 9, já é o rei Dário, ou Dario, essas duas pronúncias são aceitáveis, filho de Assuero. E outra coisa, o reinado de Belsazar havia já desaparecido, havia sido tomado. É um outro reino. Agora quem está reinando são os medos e os persas. Então, é o chamado reinado
Medo-Persa. E o rei é aqui Dario, no seu primeiro ano. Então, para a gente se situar, 13 anos mais ou menos havia se passado. Então, marcando o final do reinado de Belsazar e o início do Império Medo-Persa, estando no poder. Nesse capítulo 9, a gente pode considerar pelo menos 3 situações interessantes. Então, as 3 coisas interessantes que nós observamos aqui no capítulo 9 é uma espécie de divisão, né, do assunto. Em primeiro lugar, Daniel considera as condições do cativeiro, o tempo do cativeiro. Depois, ele faz uma confissão de pecado e, em seguida, ele intercede pela restauração de Jerusalém. E é uma coisa muito interessante, né? Aí a gente observa que, a partir daí, o que se destaca mesmo e o que trago a destaque para a nossa reflexão é a oração que ele faz. E isso nos coloca diante de algumas interrogações para nós mesmos, considerações, análises. O que é que nos motiva a orar? Quais são os cenários em que as nossas orações, né, aparecem, surgem diante do nosso Deus? E quando vamos orar, quais são as motivações que estão em nossos corações? O que desejamos dizer a Deus? Será que existe algo a ser refeito, a ser corrigido? Como são as nossas orações? É interessante a gente lembrar nesse momento dos nossos momentos de oração e pegar as nossas orações e analisá-las a partir de uma oração como esta. Por que uma oração como esta? Bom, você já conhece a história, não é de hoje, que assim que Daniel termina a sua oração, ele recebe a visita de Miguel. Então, olha, a coisa não é fácil, não é fácil não. Então ele recebe a visita do anjo, e o anjo vem com notícias muito boas, dizendo que, olha, Daniel, desde que você começou a orar, Deus atendeu a sua oração, porque você é uma pessoa muito amada. Não foram muitos homens que ouviram isso da parte de Deus, né? Isso aqui nos faz lembrar, por exemplo, o batismo de Jesus, quando logo em seguida ouve-se a voz de Deus dizendo: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". Daniel também ouve essa expressão através do anjo, dizendo que ele é uma pessoa muito amada e desde que ele começou a sua oração, Deus atendeu. Mas brigas houve no caminho, Satanás tentou impedir que o anjo chegasse a Daniel, e tudo isso está aqui no livro, são detalhes que você pode conhecer lendo o livro todo. Mas então, consideremos a oração de Daniel. Essa oração apresenta alguns pontos interessantes que eu fiz questão de destacar aqui. Em primeiro lugar, é uma oração que apresenta muita intensidade e fervor. E o que é que leva Daniel a orar com tanta intensidade? Primeiro é o fato de que um homem cuja história nós sabemos, ao ser levado cativo para a Babilônia, ele faz propósitos muito nobres no seu coração. Ele coloca no seu coração, conversa com seus amigos mais próximos, Ananias, Misael e Azarias, que vão receber outros nomes lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele chama esse grupinho, é um grupo de oração, é um grupo com propósitos espirituais muito firmes, é um grupo que parece destoar do seu povo, que parece apreciar, gostar do pecado, da desobediência ao povo de Israel em sua totalidade. E eles colocam no seu coração não se contaminarem com o manjar do rei, e nem se dobrarem diante das normas, das determinações do rei, ou de qualquer coisa que traga alguma mancha, alguma nódoa
no seu relacionamento com Deus. Eles não fazem isso. Então, eles pagam caro por isso, como a história mostra. Daniel, num dado momento, é atirado lá para os leões, os amigos são colocados na fornalha de fogo, mas, ao mesmo tempo, em função das suas fortes convicções e fidelidade a Deus, a história nos mostra o livramento, né? Tanto de Daniel como dos amigos lá na fornalha. E em função desta vida, que não começou agora não é de um dia para outro, isso é resultado de uma vida longa, contínua, crescente, né? Subindo o nível de espiritualidade e de convicções e de fidelidade a Deus. Isto leva este homem a orar com bastante intensidade e fervor. Um outro ponto é que a gente observa aqui, que ele descansa, e ele encontra o seu descanso na justiça do próprio Deus. Ao orar, em nenhum momento ele entende que Deus está sendo duro demais com o seu povo. Em nenhum momento ele se sente injustiçado por Deus. Em nenhum momento ele compreende que o povo, e ele inclusive, merecia da parte de Deus algum ato de benignidade, diminuindo a intensidade da justiça e do juízo de Deus. De forma nenhuma. Ele reconhece a fidelidade de Deus, a justiça de Deus. E ele, nessa mesma oração de confissão, mas ele reconhece que Deus é absolutamente justo quando traz punição, castigo e disciplina ao seu povo. Contigo está a justiça, diz ele, contigo está o perdão, a misericórdia, contigo está o poder, está a fidelidade, a decência, tudo aquilo que é justo, ele diz. E em nós apenas a confusão. Ele sabe que o seu povo é confuso. Ora pensa em Deus, ora pensa em si mesmo, ora pensa em outros deuses. E ele, Daniel, ele é diferente do seu povo, mas é interessante como na oração ele é solidário, né? Ele é aquela culpa solidária, né, que se chama aí na justiça. E ele se coloca no meio. Nós pecamos, nós desobedecemos, nós não ouvimos a voz dos profetas do Senhor, que falaram aos nossos reis, aos príncipes, aos nossos pais, e falaram a todo o povo. Então, na verdade, Daniel justifica o próprio Deus. É como se dissesse: Senhor, o Senhor está absolutamente correto no que está fazendo. Nós estamos aqui exilados, nós estamos por causa das nossas próprias faltas. E o Senhor é justo, o Senhor mantém a sua palavra, o Senhor nos avisou. Então o Senhor não poderia mesmo deixar de fazer essas coisas, tendo-nos previamente orientado e ameaçado, dizendo que aconteceria, e nós não demos ouvidos aos nossos profetas. Olha a diferença que há entre uma oração de Daniel e a oração que a maioria de nós crentes fazemos. Passado 1 ou 2 dias de sofrimento, a gente já parte para Deus com oração dizendo: Senhor, eu estou sofrendo demais, por favor, coloca a tua mão, tira. Nós nem levamos em consideração se estamos arrependidos, nós nem queremos saber se o que está acontecendo é resultado da nossa desobediência. Mas aqui tem uma coisa interessante. Como é que Daniel chega ao entendimento dessas coisas? No verso 2 ele diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de... Então, entendi pelos livros. E ele cita Jeremias. Quem analisa a Bíblia, quem busca o entendimento para a sua própria vida nas Escrituras, quem busca o entendimento pela Bíblia do modo como Deus age, vai agir exatamente como Daniel. Ele não ficou analisando os acontecimentos ao seu lado sem um referencial.
ele sabe o que está acontecendo ao seu redor, com ele, com o seu povo. Ele sabe também o que está acontecendo lá em Jerusalém, na sua cidade, de onde o povo sai, é desterrado. Mas ele analisa tudo isso com um elemento aferidor na sua mente, que é a palavra de Deus. Então ele busca, exatamente naquele que profetizou sobre o cativeiro, que é Jeremias, ele buscou entendimento e ele entendeu. E é justamente esse entendimento bíblico sobre a história do seu povo, a desobediência do seu povo e as consequências da desobediência, que faz com que ele se torne um intercessor de verdade, reconhecendo o seu pecado, se incluindo entre os pecadores e como que justificando o nosso Deus. E a partir desse momento em que ele, pelo conhecimento e interpretação que dá às informações que ele busca na Bíblia, três coisas interessantes acontecem em sua oração daí para frente. Primeiro, ele confessa os seus pecados. Ele pecou? Ele se alia ao seu povo, é solidário e faz essa oração de confissão. Depois, ele busca a glória de Deus e a glória do trono, do reino de Deus. Para ele entende que a restauração de Jerusalém, de tudo aquilo, ele entende como sendo não apenas a glória do seu povo, mas é a glória de Deus, porque Israel é uma expressão da glória de Deus e está naquela situação de absoluto subserviência, é dominada, então destruído. E ele entende que Deus pode fazer alguma coisa, ele pede isso, mas é para a glória do próprio Deus. Não é para recuperar o conforto das pessoas e a glória das pessoas, é para a glória de Deus. Nós, de fato, queremos, em nossas orações, em nosso choro, em nosso rogo, em nossas súplicas, muitas vezes acompanhadas de lágrima, mas mesmo assim analisamos mesmo o nosso coração, se o que nós estamos querendo é a nossa recuperação pessoal ou queremos a glória do nosso Deus? Daniel orava e desejava intensamente a glória de Deus. E outra coisa, no final da sua oração, ele suplica pelo cumprimento das promessas divinas. Ora, o cumprimento das promessas divinas incluem não somente a restauração, mas o período completo de julgamento em que a ira ou a justiça de Deus está sobre o povo, punindo o povo, mantendo o povo pelo menos 70 anos. Era essa a primeira compreensão. Mas é interessante, é um assunto um pouquinho longo, não dá para entrar aqui agora, mas quando o anjo vai, no capítulo 8, tentar fazer com que Daniel entenda as coisas, aí ele mostra que 70 semanas não estão sendo muito bem compreendidas 70 anos, não estão sendo muito bem compreendidos pelo próprio Daniel. E ele mostra, aí é que ele vai falar nas 360 semanas, e aí o tempo vai muito longe. Aí ele passa, o anjo passa a dizer que não é apenas um cativeiro de 70 anos, aquela profecia toda, mas ela traz assuntos dentro dela, assuntos escatológicos, que vai incluir a vinda de Cristo, a destruição, já aponta para o governo romano, e depois para a restauração, expiação, aí já com séculos na frente. Mas isto é um assunto que não cabe aqui, apenas mostrando como o impacto daquela revelação, com vários elementos desconhecidos, fez com que Daniel ficasse doente, fraco, fragilizado,
e então recebe ajuda divina, é restaurado e passa pela compreensão da Bíblia, especialmente analisando os escritos de Jeremias. Daniel se recupera, entende as coisas e, com o seu entendimento, absolutamente consciente, ele faz essa oração de confissão, de súplica, de concordância com Deus, e a Deus ele se submete integralmente e suplica para que Deus mantenha tudo aquilo que Deus planejou, incluindo castigo, disciplina, restauração. Mas ele quer que tudo, ele concorda, e o grande desejo dele é que aquilo todo que Deus planejou para o seu povo, que Deus faça. Ele não pede diminuição do tempo, ele não pede alívio do sofrimento, ele entende que o melhor que pode acontecer para a sua vida e para a vida do seu povo é que o plano de Deus cabalmente se cumpra na vida de Daniel e do seu povo. Uma oração dessa, com esses elementos, nos motiva a reanalisar, reavaliar a nossa própria vida de oração. Então, neste culto, que chamamos também culto de oração, é interessante a gente olhar para a vida da gente, para a vida do nosso povo, para a vida do mundo na atualidade, e fazer as nossas orações muito conscientes. Não precisamos somente, e não devemos, não é nem questão de necessidade, é de dever. Nós não devemos apenas pedir que Deus nos livre o povo desse sofrimento. Se esse sofrimento pelo qual o mundo passa no momento é um aspecto da ira e da punição de Deus, nós, os crentes, devemos orar: Senhor, cumpre o teu plano em nossa vida, no mundo e entre as pessoas, pelo tempo que o Senhor planejou. É o melhor. Essa é a concordância bíblica que faz com que as nossas orações sejam orações tão verdadeiras quanto a de Daniel, cuja aprovação é evidenciada pela vinda do anjo, em nome de Deus, para consolar o coração de Daniel, para tranquilizá-lo e para tornar mais claro o plano que Deus tem para ele. E o que acontece? Daniel descansa. Quando nós concordamos com Deus, como fruto da observação que fazemos da própria palavra e o entendimento nos vem, aí nós descansamos, porque Deus é o descanso seguro para todo aquele que, à luz da palavra de Deus, o obedece e o entende nos momentos em que a sua justiça se manifesta, a sua restauração e o seu pleno perdão. Que tal nós orarmos nesta noite, desse jeito, considerando isso? Então, logo nós vamos ter o nosso período de oração e eu quero convidar você exatamente a pensar nessas coisas. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração, nos faça entender e nos faça humilhar-nos diante dela e concordarmos com todos os atos de justiça e de restauração que Deus traz sobre o seu povo. Amém. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que não alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve,
Queridos irmãos, depois da reflexão na palavra de Deus e depois de cantarmos, de louvarmos ao Senhor, vamos agora colocar as nossas necessidades, as nossas inquietações diante de Deus. Esse é o momento em que nós nos lembramos do nosso país, lembramos de tantas pessoas, agora já tantas pessoas conhecidas, Até algum tempo atrás, nós ouvíamos falar do Covid-19. Nós ouvimos falar dos países. Agora isso é uma realidade no nosso país e também já não é uma realidade no nosso país distante. Eu acredito que quase todos nós agora já temos pessoas envolvidas da nossa família que já foram acometidas e contraíram esse vírus. Na minha família mesmo já temos alguns casos. Graças a Deus até agora, com recuperações e outras pessoas em tratamento. Aqui em nossa igreja já várias pessoas passaram por isso, gente ainda passando por isso, e talvez muitos de nós ainda venhamos a passar. Então, Deus tem o seu plano, o seu socorro para os seus filhos, e os seus planos envolvem muitas vezes recuperação. E pode ser que não envolva recuperação. Tudo que é feito dentro do plano de Deus é o melhor para nós. Então, nós vamos orar confiados nos planos de Deus. Então, o seu amor e a sua misericórdia e também a sua justiça estão presentes em todos os seus atos. Mas nós louvamos a Deus pelos irmãos recuperados, nós louvamos a Deus pelos irmãos também que estão cumprindo muito bem as orientações, estão se esforçando pelo isolamento social, estão tratando muito bem da sua higienização, estão mantendo distância, se precavendo. Essas coisas todas nós precisamos fazer para seguirmos orientações responsáveis, que nos são dados. Ao mesmo tempo em que oramos também pelos problemas que isso traz ao nosso país, ao nosso estado, problema de trabalho, problema de salário, e a falta de serviço, as inquietações pelos impedimentos de movimento. Então, tudo isso traz muito sofrimento a muitas pessoas. Outras lidam mais ou menos bem com isso, mas vamos colocar tudo isso, meus irmãos, diante do nosso Deus. Os nossos irmãos idosos, a situação da nossa igreja, que está vivendo desse relacionamento virtual. Oremos para que, cumpridas as orientações de Deus, cumprido também o seu propósito, o seu plano, tudo seja restaurado, a igreja volte à sua vida normal. Se essa normalidade da igreja envolve outras formas de reuniões da igreja, nós não sabemos ainda. O importante é sabermos que Deus sempre manterá o seu povo, Deus manterá a sua igreja, Deus dará saúde espiritual à sua igreja e a todos nós que somos parte da igreja, para que o seu nome seja glorificado e nós não sejamos impedidos de adorá-lo, de servi-lo e proclamar a sua santa palavra. Que haja sempre essa garantia, e essa ousadia dos cristãos de proclamar o Evangelho e de viver o Evangelho. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós louvamos o Teu santo nome com gratidão em nossos corações, pelo que a Tua palavra produz em nós, pelas informações e o que essas informações também fazem em nós, despertando-nos para orar com inteligência, para orar com consciência e para colocarmos diante da oração o nosso posicionamento resultante do conhecimento bíblico que temos, à semelhança da oração que fez o teu servo Daniel. Senhor Deus, entregamos a nossa vida em tuas mãos. E esse tempo também difícil, nós entregamos em tuas mãos. Deixamos debaixo do teu cuidado e da tua poderosa mão. Com esse tempo, a vida de cada um dos teus filhos, os nossos irmãos idosos que vivem os seus problemas, as pessoas mais novas que vivem entre o problema e a sua impetuosidade. Nós pedimos que a todos igualmente o Senhor abençoe, oriente, guarde. Cura, Senhor, dentro do teu plano e da tua agenda. Cura os que estão doentes. Restaura, Senhor, esses que estão
em tratamento, e também pedimos que o Senhor nos guarde, se possível, se dentro da tua vontade, guarde-nos, Senhor, deste mal, deste vírus, conservando-nos com saúde e, ao mesmo tempo, com um coração grato ao Senhor e aquela disposição de viver intensamente o santo Evangelho do Senhor. Concede a todos nós, Senhor, uma noite tranquila, uma noite de paz. Guarda os teus filhos, nós te pedimos agradecidos, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos, estamos despedidos deste culto, desejamos que Deus abençoe a sua vida. Vocês sabem, nós nos encontramos todos os dias, de algum modo, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, através das nossas lives, na página da igreja do Facebook, às 15 horas, e, como é o caso de hoje, quarta-feira, às 20 horas, domingo de manhã, às 10h30, e domingo, ao anoitecer, às 19 horas, nós temos os nossos cultos na página do Facebook, como vocês já acompanham. Deus abençoe a todos vocês com uma boa noite e um bom descanso de um sono tranquilo. Amém.